gente querida mandando e-mails pra gente, dizendo: oi, eu me chamo Roseli, moro na cidade de Caraá, Rio Grande do Sul. Queria dizer que sempre assisto o consultório e as informações dadas no seu programa têm me ajudado muito com os meus problemas pessoais. Hoje, graças à ajuda de Deus, estou aprendendo a administrar melhor a minha vida. Continue com o seu bom trabalho e Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada, Roseli, pelo carinho e por compartilhar aqui com a gente o que o programa tem feito, como ele tem ajudado você a administrar melhor a sua vida, como você tem dito. É muito bom ouvir essas coisas, dar respaldo para o nosso trabalho também, não é, Joel? E quando você, como psicólogo, ouve alguém falar do que tem aprendido em terapia com você, também faz todo sentido. Joel, antes de nós voltarmos aqui à história do Cleiton e da Wandini, mas nós já falamos o suficiente no bloco anterior sobre as diferenças existentes entre eles. Inclusive, se você quer saber mais sobre o casal, tem umas histórias, umas nuances que foram contadas ou colocadas no programa Sem Tabus, que está no nosso blog, novotempo.com/sem tabus, naquele Sem Tabus especial que fizemos no outro sábado, e você se perdeu muita coisa, porque foi muito legal. Ele conta bastante, quer dizer, um pouco mais dessa história. E aí nós falamos sobre diferenças, por exemplo, o fato de ela ser branca e ainda mais ela ter de uma família tradicional alemã. Ele, um menino que não tinha tradição nenhuma em família, fugiu de casa aos 12 anos, né, Cleiton? Sai de casa aos 12. Me conta já essa história. Falamos de algumas diferenças. Pontua pra gente o quanto as diferenças podem trazer conflitos para um casal se eles não souberem administrar. Exteriormente, o que a gente pode observar é que se o preconceito ele acontece exatamente por causa da diferença, vamos considerar assim o aspecto de cor. O que muitas vezes pode ocorrer num país como o Brasil ele tem alguma facilidade na convivência das etnias. Na realidade, nós não temos raças. Se a gente pegar um esquimó, se pegar um homem lá da Patagônia, não existe qualquer diferença no DNA. Verdade. Então, essa conceituação de raça, ela é defeituosa. Uhum. Raça negra, raça branca, raça ariana e assim por diante, isso não existe. E trazem grandes conflitos. Esse é o preconceito primeiro que a gente considera pela aparência. Então, deixa eu ver aqui com a história deles. Por exemplo, quando você foi conhecer a família dela, uma família alemã tradicionalíssima, como que você foi recebido ali naquele ambiente? Eu fiquei encantado com aqueles olhos azuis de todo mundo, sabe? Eu fico pensando assim, Deus já me deu o privilégio de ser moreno assim e tudo mais. Falou assim, eu só não vou colocar olhos azuis nele. Eu fiquei pensando na possibilidade de ter um filho moreno com olho azul, aquela família bonita. Mas brincadeiras à parte. Realmente, quando eu cheguei lá, uma família bem tradicional, né? Uhum. Conservadora e que me acolheu com muito carinho, mas no começo foi difícil, porque todo pai tem a dificuldade de aceitar o genro, né? Ainda mais quando não é o genro assim desejado. Então, eu tive uma dificuldade em chegar e eu, com os pais e tudo mais, apresentar a minha vida perante eles. Quando você chegou, o primeiro impacto, assim, que eles olharam para você, era o que eles esperavam, Wandini? Na verdade, né? não. Como foi aquele momento ali entre você ser admitido ou admitida a possibilidade de ter um negro ou um preto em família? Como seria? Inicialmente, essa possibilidade não foi aceita. Literalmente não foi aceita pela diferença. Pela diferença de cor, realmente. Por ser de uma família de cultura alemã, que ainda preserva a língua, preserva os hábitos, preservam os costumes. Então, realmente, o que eles têm de costume lá é de casar dentro da própria descendência. Então, chegar uma pessoa diferente como ele foi um impacto e foi aceito negativamente. Inclusive, hoje eu conversava com um rapaz, um colega de trabalho, ele está namorando com uma moça que ela é... Ai, como é que diz aquela etnia, os japoneses? Me ajuda? Os orientais, muito bem, obrigada. Os orientais, e então ele não é aceito no grupo, ele não é aceito na família. Já aconteceu até um episódio engraçadíssimo, ele estava na casa, a mãe da menina até que acompanha melhor de perto, mas o pai chegou, onde que ele ia se esconder? Se escondeu dentro do guarda-roupa, porque não se admite que ela venha casar com um brasileiro, que é mestiço, enfim. Então, assim, essas diferenças, elas são gritantes, envolvem muito um relacionamento, se ele tem estrutura ou não, como é que vai admitir isso? Então, houve esse transtorno quando você chegou na família? Foi um choque, né? Um choque. Um choque, porque até brinco, né? Hoje, meu sogro, eu tenho um carinho especial com ele, mas eu até brinco, né? Quando eu cheguei na porta de casa, ele disse assim, ô, moço,
dá licença da porta, que daqui a pouco está chegando o meu genro. E... Eu brinco assim, né? Mas foi um choque, foi difícil para eles, né? E acertar os pontos ali, a gente namorou por 5 anos e 2 dias. Então, os 5 anos e 2 dias foi ali um tempo realmente de prova para ela e para a família também. Como né? vocês administraram isso? Porque houve sim, rejeição, não houve? Houve. Rejeição, essa é a palavra. Houve uma rejeição, sim. E isso foi fundamental, assim, a sabedoria que Deus nos deu para conduzir essa situação. Porque, ao mesmo tempo que, às vezes, a gente ficava chateado, magoado pela condição Triste, ou pelo já. fato deles não aceitarem, Deus nos dava sabedoria para não afrontá-los e nos dava sabedoria também para entender o lado deles. Porque, realmente, no mundo deles, que eles vivem, não é normal. Então, a gente conseguiu entender o lado deles, superar todos esses transtornos e Deus nos deu sabedoria para conduzir toda essa situação de modo que hoje nós convivemos muito bem. E a gente sempre procurou agir daquilo que Jesus falou, né? Se alguém te dá um tapa no rosto, experimenta virar o outro lado para ver se a pessoa consegue bater. Então a gente sempre agiu com amor. Nunca desrespeitou eles, nunca foi contra a vontade deles. E fomos ali, devagarinho, com amor, com carinho, mas até o dia do casamento, né, princesa? Foi assim, algo, sabe? Foi Quando a gente tenso. falou que ia casar mesmo, realmente é para casar. Então aí foi mais difícil ainda, porque não, realmente esses dois sabem o que eles querem. Que tipo de dificuldade? Um episódio, por exemplo, dessa rejeição. Até do próprio apoio a você realizar o casamento, porque eu fico até emocionado quando eu lembro, porque minha esposa, quando ela foi escolher o vestido, e aí ela voltou triste, chorando do lugar onde ela foi provar o vestido e falou, poxa, nego, eu queria tanto que a minha mãe estivesse comigo. E é um lado que a mulher, sabe, aquilo doeu em mim, assim, de uma maneira, eu senti uma dor no coração. Ela falou assim, eu queria tanto que a minha mãe estivesse comigo para ajudar a escolher o vestido, ajudar nos detalhes, na escolha das flores. Porque ela ainda se emociona. E a gente fez tudo sozinho isso. Então ela cuidando dos detalhes da festa e eu cuidando dos detalhes de construir a casa. Então, só os dois sozinhos. É claro que os amigos da igreja em Piracicaba, todo mundo apoiando, mas você quer ter a família nesse momento, do seu lado. Então, o que doía mais, o homem eu acho que suporta um pouco mais isso, ou finge que suporta. Mas quando eu olhava os olhos dela, esses olhos lindos, azuis, chorando por causa dessa dificuldade, a ausência da família, a mãe, a irmã, apoiando ali, ó filha, acho bonita essa cor, escolhe esse sapato, sabe? Coisas que a mulher gosta. E ela estava ali sozinha, praticamente. Escolher os convites. Então, mas é interessante, né, Joel, a gente pensar assim, ó, diante de um fato como esse, pensar assim, olha, o amor vence barreiras, ela esteve com ele todo lado, ai, ela chorando, bonitinha. Mas gera lágrimas, né, porque houve um enfrentamento, eles decidiram ficar juntos, mas foram contra uma situação maior e traz um sofrimento, até hoje rola uma lágrima. Então, assim, alguém pode estar do outro lado, principalmente adolescente, jovem, sei lá, faz assim, tá vendo, eu amo, eu vou enfrentar, eu vou vencer, Vai, tudo bem que vá, mas saiba que tem preços, não tem? Eu acho que aqui se depreende uma grande lição. Quando o jovem ele tem a convicção, ele tem o ideal, ele acredita na sua verdade, o que acontece? E luta por ela, ele acaba vencendo. Aí o que eu acho que é elogiável na atitude dos dois é que eles ficaram juntos com a família. É muito normal jovens que entram em atrito com a família darem as costas e cuidarem da própria vida, não dando satisfação à família. Então essa atitude foi uma atitude cristã. Embora houvesse divergência, vocês estavam ali tentando provar o amor de vocês perante a família. É muito natural nos grupos étnicos, não importa qual seja a raça, anglo-saxão, até os negros africanos são assim, eles querem preservar a similaridade da raça. Lá no inconsciente, o ser humano acha que no momento que houver uma mistura na raça, ela pode se deteriorar. Raça pura, às vezes se costuma dizer, mas isso não existe, porque o DNA ele é de uma única matriz, ele vem de Deus. Então, o que acontece? É possível, perfeitamente, uma junção nessa direção. Agora, nós temos que levar em conta também, nem sempre essa quebra de cultura
é possível. Há lugares, por exemplo, há povos extremamente radicais. Por exemplo, os judeus só casam com judeus. Vai casar com muçulmano. E às vezes, eu conheci, por exemplo, eu tive na clínica um casal em que ele era uma pessoa rude, simples, do ambiente rural, e ela era filha de um banqueiro, lá dos Jardins, né? Então, o que acontecia? A família desprezou totalmente o casal. Eles casaram independente da vontade da família. Os pais não foram no casamento do casal. E até hoje eles vivem com lutas muito grandes entre eles, no sentido de buscar um equilíbrio nas relações. E eu tive que intervir algumas vezes junto à família no sentido de ir amolecendo essa atitude tão dura. Então eu acho que onde existe o caráter, as coisas se facilitam. Onde existem também as boas intenções, nenhum sogro, nenhuma sogra resiste à determinação de um jovem com bons ideais e boas intenções. Como você se posicionava? Por exemplo, quando a família toda estava reunida e conversando em alemão, Deixa eu te dar um você exemplo. chegava? Quando eu percebi que tinha diferença, eu falei, quer saber de uma coisa? Então eu vou me inserir no contexto deles. E lá eles trabalham com fazenda, trabalho pesado. E eu aqui em São Paulo, sabe, trabalhando ali no leve, no tranquilo, Só sem na pegar guitarra. peso. E de repente eu me vi num fim de semana na fazenda, 15 dias ali, passando umas férias com eles e tudo mais, para se aproximar mais. E eles resistentes. De repente, meu sogro me chamou para o trabalho na fazenda, no campo. E eu disse, é claro que vou, e por dentro dizendo não. Esse é um teste. Vou sim. Aí fui, aí ele me colocou no trator com ele, aí eu pensei comigo, trator com ar-condicionado, um trator bonito, grande. Falei, bom, eu acho que ele vai me deixar no trator e o trabalho pesado ele vai fazer. Chegamos no local, na fazenda, daquela ali, marcado para fazer aquele determinado serviço, ele falou, desce, você vai fazer isso, isso, isso. Quando deu por volta do meio-dia, eu já estava quase caindo de cima das pernas. E ele perguntava, tá firme, quer ir para casa? Não. E quer um copo d'água? Eu falei, não quero água. Eu quero trabalhar. Mas isso quebrou, sabe? Porque eles perceberam que eu queria me inserir no contexto deles, sabe? Que eu não era tão diferente como eles pensavam, que eu poderia me adaptar. E outra coisa também que eu acho interessante, até um conselho para o jovem que está em casa, começando um namoro. Quando você encontrar uma namorada bonita, loira, olhos azuis... Para de ser racista, se for negra ou Sim, preta enfim, de qualquer forma. Mas que ame. Mas você encontrar essa jovem com uma boa família, tenha certeza, é difícil, mas as coisas difíceis da vida são difíceis de conquistar. Né? Então eu pensei, poxa vida, a família é boa, difícil de conquistar, mas eu quero isso para mim. Então, realmente o ideal ali, eu sabia o que queria. Fez vencer com muito mais facilidade essas dificuldades. Vande, chegou o dia do casamento, e aí? E aí que meu pai não viria para o casamento. Olha só. Então, como o Cleiton já comentou, né, nós preparamos o nosso casamento sozinhos, com os amigos ali nos ajudando, a igreja nos apoiando também. Mas no dia do casamento, inicialmente meu pai falou que não iria para o casamento. Depois de tanto minha mãe insistir com ele resolveu que iria para não deixar a minha mãe sozinha, mas não entraria comigo. Então eu já estava psicologicamente preparada para isso, que eu entraria sozinha, que o local dele estaria ali, porque ele é uma pessoa muito importante para mim até hoje, mas o local dele estava ali reservado. E nos últimos minutos eu já estava esperando na porta da igreja e o casamento não começava. Eu, poxa, será que o noivo desistiu? Que geralmente quem atrasa é a noiva, né? E o casamento não começava, eu na porta da igreja ansiosa esperando. Até que meu pai veio ao encontro e foi assim um momento de muita alegria, de alegria tremenda, porque era o que eu queria muito naquele momento. Então, meu pai entrou comigo e, a partir do dia do nosso casamento, todo aquele sofrimento que nós tivemos para chegar até ali, todo aquele quadro foi mudando aos poucos, as portas foram se abrindo cada vez mais, os laços se estreitando cada vez mais. E a que você acredita essa mudança com o passar dos dias, a partir do casamento? A postura de vocês foi sempre na direção da pacificação?
sempre na direção da pacificação, e quando eles vieram ao nosso casamento, eles tiveram um pouco mais de contato com o nosso meio também, passaram a partir disso a ter mais contato com nós também, conseguiram visualizar o nosso convívio, a nossa forma de viver, os nossos objetivos. Então, tudo isso foi ajudando, mas a questão de ser pacífico, de não revidar as ideias deles, os pensamentos que eles tinham, foi algo muito importante. Acho que eu fiquei mais feliz com a entrada do sogro do que da noiva. Alguma vez você chegou a dizer para o seu sogro, eu vou te conquistar? Eu disse para ele um dia, o dia que eu fui pedir ela em casamento foi uma situação assim difícil para mim, né? Porque Imagino. eu cheguei no barracão onde é que ficam os maquinários na fazenda e tudo mais, e ele estava, na fazenda conhecido como esmerilho. Então ele estava com um facão afiando o esmerilho. De repente eu falei assim, seu Pedro, e eu acho que ele ouviu o que eu falei, né? Eu falei, acho que ele não vai me chamar de novo. E ele continuou afiando o facão. Eu falei, seu Pedro, de repente ele virou assim e falou... Com o facão. Com o facão, o que foi? Vendo se o facão estava afiado. Assim. Eu queria conversar com o senhor, quase voltando, sabe? Eu falei, seu Pedro, a gente veio trazer aqui para o senhor o convite de casamento. Então ele segurou o convite assim e disse uma frase, falou assim, vamos ver se eu vou nesse casamento, ele disse, né? Aí eu disse assim, seu Pedro, não tem problema. Eu falei, olha, pode demorar 1 ano, 5, 10, 15 ou 20 anos, não sei quanto tempo, mas um dia ainda eu vou entrar no coração do senhor. Então aquelas palavras foram mais difíceis, creio eu, que se eu tivesse ido contra ele, com palavras negativas. Eu disse, seu Pedro, eu não tenho pressa. Eu ainda vou conquistar a família de vocês, o coração de vocês. Aquilo foi... Aí quando se reuniram, né? Lá, em uma hora que eu estava sozinho, e ele com ela, falou assim, mas que moço petulante esse. Olha isso. Ousado ele, não, filha? Aí ela falou assim, pai, você não viu nada. E aí, Joel? Eu acho que os sogros, eles gostam de convicção e determinação. E é preciso coragem. Eu acho que todo jovem, ao pedir a mão de uma moça, que chega de cara limpa, de um bom caráter e se coloca nessa posição, ele vai ter aquiescência, não há essa a menor dúvida. Enquanto ele falava, Darlene, eu lembrei de um fato bíblico muito interessante e que às vezes nós passamos por alto. Moisés, depois que ele assassina um egípcio, ele vai lá para a Etiópia, para as terras de Midian, e sem violão, viu, Cleiton? Sem violão, nem artista ele era. Então ele chega diante do seu sogro Jetro, ele não tinha absolutamente nada. Absolutamente nada. Jetro dá uma mão para Moisés. Ele começa a pastorear o rebanho, as ovelhas, o gado do sogro dele, se humilha àquela condição rural, tribal. Mas há uma característica similar à de vocês. Zípora, a filha de Jetro, era etíope. Então, certamente a tez da sua pele era morena, bem morena, né? E a gente vai observar o preconceito um pouco mais adiante, Darleide. Quando Miriam, a irmã mais velha de Moisés, chega para ele, por que você casou com essa estrangeira aí? E ela é questionada nessa direção. Mas aí já era tarde, Moisés já tinha 2 filhos. E nessa passagem há um detalhe extremamente interessante. O primeiro filho de Moisés chama-se Gerson. E o que significa Gerson? Fui acolhido numa terra estrangeira. Isso que é interessante. E Zípora também faz de tudo para se sentir simpática na família. Interessante, quem fez a circuncisão de Gerson foi Zípora, não foi Moisés. Verdade. Já prevendo um futuro. Ela se enquadrou, ela se adaptou à nacionalidade israelita. Isso é importante, isso é louvável. Aí Jetro leva Zípora até o deserto e eles convivem em família novamente. E foi necessária a intervenção de Deus, porque chega um momento
que Deus chama Arão, Miriam e Moisés. Eles vão lá para a tenda da congregação e Deus fala exatamente o seguinte para Miriam: você já viu quando eu tenho que falar com alguém, eu falo através de sonhos, eu falo através de visões, mas com Moisés, o seu irmão, eu falo pessoalmente. E ela sofreu um castigo por causa disso. Essa foi uma lição, quem sabe, multirracial, que Deus quis dar nesses casamentos que nós consideramos muito diferentes. Muito bom. Estamos chegando ao fim do programa. O tempo passa assim voando para tanta história para contar. Eu sei que vocês vieram de longe para compartilhar um pouco, mas o que foi dito que seja uma bênção para a vida de pessoas, eu já peço para vocês deixarem um recadinho. Antes eu quero mandar um abraço assim muito especial, muito gostoso de dar nos amigos que estavam reunidos na Fazenda Riachão, lá no Goiás, onde eu estive nesse meio de semana, quinta e sexta-feira, aí com vocês, milhares de pessoas reunidas, gente querida, gente ali buscando a Deus, buscando a presença de Deus. Prazer grande estar com vocês, muito obrigada pelo carinho. Todo o pessoal ali de Goiânia, de Goiás, e tinha gente, por exemplo, tinham 60 pessoas, um grupo de 60 pessoas de Araçatuba, São Paulo, lá vai para o meio do Brasil para louvar ali durante todos aqueles dias, e gente do Brasil inteiro. Beijo muito especial para todos vocês, muito obrigada pelo carinho. Tem beijo para mandar, Joel? Aquela esposa maravilhosa, né? Bom, eu quero mandar um grande abraço para minha irmã mais velha, Esther, que fez 50 anos de casamento, bodas de ouro. Que lindo! Inclusive o pastor Ayrton esteve lá oficiando, foi muito interessante. Um abraço para minha esposa também e para as outras minhas irmãs que são princesas. Como sempre, Darlene, eu estou sempre rodeado de grandes mulheres. É verdade. Um beijo para as minhas amigas, todas elas minhas amigas. Pastor Jurandir também, parabéns, Deus o abençoe. E você, minha amiga, beijos e finalizando o programa. Bom, eu quero mandar um abraço especial para todos lá de Piracicaba que acompanharam a nossa história desde o início e também para todos de São Carlos, nossos colegas lá de São Carlos e de Engenheiro Coelho. E você é uma moça feliz, uma mulher feliz, realizada apesar de tudo isso, mas com Jesus à frente sempre, né? Com Jesus à frente sempre, com certeza. Que bom. E você, querido? Eu também quero mandar um abraço para os amigos de Piracicaba, de toda a região aí que assiste o programa e também um abraço bem especial para a nossa família, né? A gente falou aqui, as pessoas podem pensar que talvez ainda tenha alguma mágoa, mas nunca teve. E nós amamos eles, no fundo do coração e, de certa forma, a gente agradece por essa dificuldade, porque foi nessa dificuldade que nós fortalecemos o nosso casamento. Então, a gente deu mais valor ao casamento com as lutas, as dificuldades, os problemas. Então, a gente valoriza o casamento por ter passado por isso, né? E também eu agradeço de todo o coração pela minha esposa, por nunca ter deixado de acreditar em mim, por sempre ter olhado para mim com os olhos de que, não, você pode, você consegue. E nessa nós estamos aí 5 anos de namoro. Parabéns. E essa semana, 2 anos de casado. E se tivesse que casar com ela de novo e passar por tudo isso de novo, eu passaria novamente. Eu também. Então, eu te amo muito, muito obrigado por tudo. E por estar do meu lado sempre, nos momentos difíceis e felizes da vida. Que lindo! Eu acho assim super válido terminar o consultório de família com um casal dizendo isso um para o outro, declarando amor um para o outro. E você não tem ideia de tantas outras dificuldades que eles viveram, experimentaram e precisaram vencer e estão vencendo uma a uma, mas sempre na presença de Jesus. E também a gente deixa o recado com isso que você falou, com essa expressão de amor, de público, de dizer assim, olha, casamento não é coisa fácil. Casar, unir uma família, a vida e a história do outro, não é coisa simples. Mas é para gente que tem coragem, para gente que não desiste no primeiro desafio. Pelo contrário, imagina você não ser bem aceito na família do outro. Imagina você não corresponder à expectativa do outro, mas dizer assim, olha, um dia eu vou entrar no seu coração. Para dizer isso, precisa experimentar renúncia, não é, Cleiton? Precisa, às vezes, ficar quieto quando todos falavam em alemão e você dizia bom dia e ninguém te respondia, mas você persistindo, comendo junto, trabalhando junto, avaliando junto que aquela era a situação que você estava escolhendo para viver para o resto da vida. Então, eu digo assim, homem, mulher, ame sua esposa, olha para o lado, vê quem é este homem, tem caráter, tem história, dá para reconstruir, dá para restaurar? Que Deus te abençoe. Sua palavra final em 30 segundos, que acabou faltando você, Joel. Eu acho o seguinte, quando um jovem, eu
apreciei muito a história desse casal. Ele entra com convicção, com coragem, não há sogro que resista. Às vezes, o que os pais desejam? Eles desejam a verdade, eles querem o caráter. E quando um jovem está bem intencionado com essas virtudes, ele abre portas da Lady. E ele consegue a pessoa amada, que é tão importante. Eu vou dizer aos jovens que lutem por isso. Lute pela sua amada, pela sua parceira, e que vale a pena. Contanto que este tenha caráter, né? Quando você bem disse que é a Perfeito. base, caráter e Jesus no coração. Tem que valer a pena para então ser feliz. Beijo grande, um abraço para os meus amigos no Twitter, um abraço para os meus amigos no Face. Muito bom ter a companhia de vocês e você aí de casa também. Beijo grande, até semana que vem. Vocês que vieram nos visitar aqui no estúdio, obrigada pelo carinho, viu? E você aí de casa, até o próximo programa aqui, Consultório de Família.